Bom, nós temos modelos de fé, né? A Bíblia manda que nós venhamos a seguir os exemplos que nós temos de fé. Bem como nós temos um modelo de eclesiástico, né? De liderança eclesiástica, o qual é o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 1, ele diz que se nós não, né, nas entrelinhas, se não estamos conseguindo ser imitadores de Cristo, poderíamos então imitá-lo, porque ele imitava a Cristo. O relato aqui que ele fala em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 16, é muito importante para a gente. Ele fala assim: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então, Paulo está falando aqui de um modelo, né? E aí o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 6, no verso 12, ele fala que nós temos exemplos a seguir, que foi ali os heróis da fé, né? Nós encontramos no rol dos heróis da fé ali pessoas que nos servem como modelos de devoção, de adoração e de persistência, perseverança na fé, né? Tanto que o termo pistis, lá usado sobre a fé, é confiança no caráter de Deus. Nós temos um modelo que é a igreja primitiva. Eu fico vendo as pessoas, né? Elas estão criando vários moldes, né? De doutrinas, de fé, de comportamento, de busca, de foco, de anseio, de prospecção, de aspirações contrárias àquilo que a igreja primitiva buscava. Uma pessoa falou para mim: mas você fala muito sobre igreja primitiva. E eu perguntei, né? Eu fiz uma contra-resposta ali. Se nós tirarmos a igreja primitiva, qual outro modelo de igreja nós temos? Então, o grande problema do evangelho hoje em dia, não do evangelho, né, mas de um pseudo-evangelho, de um pseudo-Cristo, tanto de Gálatas, né, quando Paulo fala, estão oferecendo outro evangelho, e 2 Coríntios 11, que Paulo fala que eles estavam pregando outro Jesus. O que está sendo apresentado está em oposição àquilo que a igreja primitiva vivia. E se nós perdermos aquilo que eles viviam, porque a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, então nós ficamos sem uma diretriz. Por isso que a igreja contemporânea, ou digamos assim, as denominações estão dessa forma. No caso dos pregadores, como eu já mencionei, nós temos o apóstolo Paulo como exemplo ministerial. E o que eu quero falar é sobre as ofertas, né? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 12, ele diz assim: se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Paulo diz assim: olha, outros estão participando das ofertas que são trazidas ao altar, é lícito nós participarmos desse direito, haja vista que nós fomos chamados pelo Senhor, nós estamos pregando, nós estamos ensinando, nós estamos levando para as pessoas o que é espiritual, então é lícito que recolhamos delas o que é material. O problema é que Paulo continua dizendo, no versículo 12 mesmo de 1 Coríntios 9, entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Paulo, como nós bem sabemos, tinha o ofício de fazer tendas, né? Paulo tinha um ofício, quando ele deixa então toda a questão do judaísmo,
mestre helenista, fariseu, da tribo de Benjamim, conhecedor, só que ele transforma tudo isso em refúgio pela excelência de ter recebido e ganhado Cristo. Paulo vem para o Evangelho, tinha o direito de tirar o sustento, mas não se valeu disso. Então ele tinha o ofício ali, poliglota, né? Mas ele tinha o ofício de fazer tendas, de fabricar tendas. 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, diz que aqueles que pregam, se afadigam no ensino da palavra, têm direito de dobrar os honorários. Só que Paulo está dizendo aqui que é sustento. Não somos contra pastor ter salário. Só que esse salário, ele deve ser para o sustento, para uma manutenção simples ali da família, da casa. E Paulo diz que isso não teria problema. Hoje eles estão andando de jatinhos, de BMW, andando com carros importados, vivendo uma vida luxuosa. Paulo diz, eu não vou usar esse direito para não causar escândalo, que era tirar sustento. Hoje eles estão vivendo uma vida luxuosa. Eles compram, né, esses jatinhos, e aí o texto aqui de Ezequiel, capítulo 30 e 34, né, quando vai falando, no 33, quando fala que o verdadeiro pastor, ele anuncia o pecado, ele fala que a espada virá. No capítulo 34, fala dos pastores de Israel, e aqui fala dos pastores infiéis, né? No versículo 3 diz assim, comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as minhas ovelhas. Olha o que diz os versículos 1 a 6 do capítulo 33. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, fala aos filhos de teu povo, e dize-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta, e avisar o povo, e aí Paulo fala em 1 Coríntios 14, 8, que se a trombeta der sonido incerto, não é só tocar a trombeta, nós temos que tocar a trombeta, esse tocar a trombeta aqui nesse sentido contextual, até de 1 Coríntios 14, é anunciar com inteligência as escrituras, é anunciar mostrando o período da história que nós estamos vivendo, o contexto bíblico, para que as pessoas possam se preparar para o retorno de Cristo, se preparar para uma vida de santidade, para buscar a Deus, como diz as Escrituras, para o servir. Então aqui está dizendo, se você vai tocar a trombeta e avisar. Se a pessoa ouvir, glória a Deus, ela vai ser perdoada, ela vai se voltar para Deus. Se ela não ouvir, ela vai morrer na sua iniquidade, mas Deus não vai cobrar do pregador o sangue daquela pessoa, porque ele avisou. Aí quando nós vamos aqui para os versículos, só que aí diz que se o atalaia vê, o atalaia sabe o que está nas escrituras, e a Bíblia diz que na boca do sacerdote as pessoas buscam o entendimento porque ele é mensageiro de Deus. Só que no versículo 8 do capítulo 2 de Malaquias diz que eles fazem errar a muitos. 2 Pedro capítulo 2 verso 18 diz que eles fazem errar a muitos, movidos por avareza. E aí diz que se o atalaia ver e não anunciar, a pessoa morre na iniquidade, mas o sangue dela Deus vai recobrar e vai fazer cair sobre a cabeça do sacerdote. No versículo 18 e 19 diz assim, desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o perverso da sua perversidade, fazendo juízo e justiça, por isso mesmo viverá. Então, essa é a importância de anunciar as escrituras, né? Quando nós vemos aqui no capítulo 34, dos versículos 1 a 10, vai falando que os falsos pastores, eles fazem diferença de ovelhas para ovelhas, né? Eles tratam bem ovelhas que tem uma gordura, que tem muita lã, né? Representando pessoas que têm muito dinheiro, pregam por causa de dízimo, por causa de ofertas. Não anunciam que aquela pessoa está errada por causa dos dízimos e por causa das ofertas. Por isso que pessoas que verdadeiramente estão anunciando o evangelho, estão saindo das denominações e estão sendo taxadas de desigrejados, né? Eu sei que existem pessoas que estão saindo e que não procuram ajuntamentos cristãos
sérios, com estudos bíblicos sérios, estão erradas. Agora nós vemos que muitos estão fazendo como os menonitas, como os montanistas, como os valdenses, como os anabatistas, como os paulicianos, que saíram por causa da corrupção. Porque eles fazem diferença de ovelha para ovelha, né? Nós vemos aqui do capítulo 34 de Ezequiel, dos versículos 1 a 10, eles fazem essa diferença. Eles não tomam cuidado, sim, como o apóstolo Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, para que você possa salvar não só você, mas como aqueles que estão te ouvindo. O que se requer dos dispenseiros é que permaneçam fiel aos textos bíblicos, né? São esses que serão livres da ira que há de se abater sobre toda a terra. No versículo 33 do versículo 31 do capítulo 33 de Ezequiel, diz assim: eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Por isso que muitos pregadores não entendem as Escrituras. Por isso que aqueles que estão ouvindo não entendem as Escrituras, porque eles estão privados da verdade. Nós vemos isso em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3 a 6, que eles têm a piedade, o respeito às coisas sagradas, não fazem diferença entre o santo e o profano, de Ezequiel 22, 26. Então, o próprio Deus veda os olhos do coração deles para que eles não compreendam as Escrituras. Por isso que Jesus fala da parábola do semeador de Mateus capítulo 13, verso 13 a 15, que eles não compreendem porque o coração está endurecido. Então Deus fala por parábolas para que eles não entendam a palavra, porque o que eles fazem é por lucro, é por ganância. O Deus deles é o ventre. A ruína e a perdição já foi predita nas Escrituras e eles estão enquadrados nisso por causa de um coração impenitente. Então nós vemos, por exemplo, Ezequiel, né, no versículo 16, por exemplo, o próprio Deus dizendo, versículos 15 e 16 de Ezequiel 34, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Aqui o Senhor Deus está dizendo assim, e como está escrito em Oséias 7,12, castigá-los-ei conforme o que eles têm ouvido nas suas congregações. O engano e a condenação virá, Deus fará com que essas pessoas acreditem nos falsos profetas como sinal de juízo. Deus não as predestinou antecipadamente, foi porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, então é por isso que Deus envia a operação do erro e do engano. Isso está explícito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 10 a 12. Então o próprio Deus entrega essas pessoas aos falsos profetas que aí estão, principalmente os que estão na mídia, e os seus filhos e as igrejas filhas que estão espalhadas aí, sejam grandes ou pequenas, né? Nós vemos tudo o que está acontecendo hoje comparado ao período ali do Papa Leão X, ali no período de Lutero. E aqui eu quero falar um pouquinho da questão histórica. O Papa Leão X exauriu, gastou o dinheiro de Roma, do Vaticano, com os seus gastos exorbitantes. Para bancar aquela obra, a maior obra da cristandade, como ele assim disse, a chamou, ele vendia arcebispados, e a Bíblia diz em Hebreus 5,4 que ninguém pode tomar essa honra para si, a não ser aquele que, como Arão, foi chamado por Deus. A mesma coisa que nós vemos, por exemplo, quando Paulo orienta Timóteo a tomar cuidado. O que se requer dos dispenseiros é que permaneçam fiel, porque ninguém pode lançar outro fundamento. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e 11, 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, 1 Timóteo capítulo 4, verso 16. A Bíblia foi colocada para nos reeducar a partir do novo nascimento, por isso que não deve ser mudado. O Evangelho não fala de vida financeira, o Evangelho fala então de salvação. O Papa Leão X vende arcebispados. Alberto de Brandeburgo foi aquele que mais adquiriu e usurpou funções que foram designadas apenas aqueles a quem Deus chamou para tal. Esse Alberto de Brandeburgo, ele foi arcebispo de 3 províncias.
ele tinha depois que pagar esses arcebispados. Ele então tomava dinheiro emprestado dos fulgers, dos banqueiros imperiais. Para pagar os fulgers, foi então introduzida, ou promulgada, ou fomentada cada vez mais, a venda de indulgências, ou aquisição ou aquisições de relíquias. As indulgências eram levadas pelo povo pelo mais conhecido inquiridor, mais conhecido vendedor de indulgências, John Tetzel. Essa era a questão ali do período em que Lutero vivia, o período das trevas, em que Lutero vai e, em resposta, refutação a essa heresia diabólica, Lutero afixou as 95 teses na porta da igreja do castelo em Wittenberg. Então, ali Lutero, Philipp Melanchthon e os reformadores, esses são os verdadeiros reformadores, se voltam contra o papado romano, que estava destruindo na mente das pessoas a possibilidade de salvação. 2 Pedro capítulo 2, verso 18, fala exatamente isso. Não adianta essa conversa fiada de que Deus havia predestinado pessoas a isso. A não ser que tudo seja uma peça teatral. Mas como não é uma peça teatral, Deus não predestinou ninguém à condenação. Predestinou a igreja à salvação, e todos os que são incluídos na igreja, por aceitarem ou rejeitarem ao chamado de salvação, então essas pessoas são salvas ou condenadas. Os textos bíblicos dizem isso, não tem como ir contra. O que acontece hoje é a mesma coisa. Os falsos líderes constroem os seus megatemplos, as suas catedrais, as suas cidades mundiais, os seus pseudos templos de Salomão, as suas igrejas, as rádios, as emissoras de TV. Mas eles têm que bancar tudo isso, sendo que a Bíblia não mandou. Nós vemos, por exemplo, a orientação de Deus para a construção do tabernáculo. Moisés teve um modelo no monte, Deus deu minuciosidades para a construção do tabernáculo. Sobre essa perspectiva desse modelo, foi construído o primeiro templo por Salomão. Para a Igreja de Cristo, não houve nenhuma recomendação, nem sequer para termos templos físicos. Tanto que igreja, o eclesia, é a congregação, o ajuntamento, os tosquiados, os chamados para fora, mesma questão ali de Aquiodos, de Êxodo, chamados para fora, é o ajuntamento. Então eles querem construir e ser os maiores e os melhores, estar na mídia e tudo mais, sendo que Paulo alcança 4 províncias em menos de 10 anos, sem internet, sem dinheiro, com naufrágios, com perseguições. Então Deus não precisa disso. Mas eles, para bancar tudo isso, os textos de 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 a 3, de Mateus, capítulo 24, versos 4, 11 e 24, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 4, 1 Timóteo 5, 21, dizem exatamente isso, que movidos pela ganância e pela avareza, eles iriam fazer comércio das pessoas, vindo em nome de Jesus e dizendo, eu sou o Cristo, porque você pode ver que eles sempre dizem, eu sou ungido de Deus, e não é. O ungido é Cristo. Cristo e Messias quer dizer a mesma coisa, ungido. Nós estamos debaixo da unção do ungido. A unção é o Espírito Santo que desceu do alto, de 1 João, capítulo 2, verso 20 e 27. A unção que dele recebestes vem do alto, descendo do Pai das luzes. Ela não vem do altar, como eles falam. Pode fazer a campanha, pode fazer esse voto, que desse altar sai unção. Mentira, a unção vem do alto. E todo aquele que crê em Cristo, ele é selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1, versos 11 a 14. Selados com o Espírito Santo da promessa, esse é o poder que do alto nós somos revestidos para suportar as tribulações e perseguições. Atos 1, 8. Para aprendermos do Senhor e andarmos na verdade. João 14, 26. Para sermos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Então, eles fazem exatamente isso. Seguida a pergunta dos discípulos de
Dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos, de Mateus 24:3, quando Jesus fala que o templo seria destruído, e posteriormente, 2000 anos depois, viria a consumação dos séculos. Os discípulos perguntam, e Jesus já começa dizendo: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo que são ungidos. Eles enganarão a muitos. Então é exatamente isso, eles fazem errar as pessoas. Eles fazem as pessoas errar. 1 Timóteo 4,16, Paulo diz: cuidado com a doutrina. Você quer pregar? Pode pregar, mas não lance outro fundamento. O Evangelho fala de salvação, não fala de vida financeira, não fala de restauração de casamento, não fala nada disso. Fala da restauração por conta do pecado original no Éden. E Deus vai conduzindo as nossas vidas de acordo com aquilo que Ele estabelece e vê o que nós precisamos ou não precisamos naquele momento, mesmo que isso nos doa, porque o Evangelho é um chamado à renúncia, a negar a si mesmo e seguir apenas a vontade de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 9 e 10. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 e 17. Que negócio é esse de você fazer campanha e determinar o que vai acontecer? De forma alguma. Deus não vai se amoldar ao que você quer. Então, eles fariam isso. 2 Pedro capítulo 2, verso 18, Lucas capítulo 11, verso 52, tomam a chave da ciência, tomam as escrituras, não ensinam, não entram e não deixam as pessoas que querem entrar. É que o vídeo se estende um pouco, mas é importante. Fazem errar no foco. Hebreus capítulo 12, verso 1 a 3, fala que nós não devemos apenas olhar para Jesus. A Bíblia utiliza termos que eu acho maravilhoso. Ela diz que nós devemos olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Olhar, não só olhar, mas olhar firmemente. Olhar para Jesus firmemente é olhar para a palavra. É fazer como os bereanos, né? Atos 17:11, Paulo elogia, eles eram mais nobres, porque eles receberam a palavra de Deus, e a prova de que eles receberam com alegria, que o mais importante era a palavra, eles examinavam dia a dia para ver se as coisas eram assim de fato. Se algum pregador vier e disser, olha, o que dá fruto a 100, a 60 e a 30 por um é oferta de 100, 60 e 30 reais, você vai ver que se você é um examinador das escrituras, a palavra está em você, como Maria, que sentava aos pés de Jesus para absorver aquilo que Jesus dizia, você vai dizer, não, falso profeta, isso é mentira. Porque o fruto, a 100, a 60 e a 30 por um, é a qualidade, é a força que nós temos, que nós entregamos ao Senhor a nossa vida, a partir do momento que a semente, que a palavra de Deus cai em nossos corações. Os de Berea faziam isso, eles examinavam. O foco, qual é esse foco que eu falo? É o foco para a igreja na terra. Atos capítulo, 1 Pedro, capítulo 2, versos 5 e 9, diz que a igreja foi feita uma nação sacerdotal e a igreja então ela vive para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o foco é exatamente esse. É anunciar, proclamar. A igreja, nós vemos no período da história, como os puritanos, como os moravianos, eles viviam para Deus, eles tinham os seus empregos, eles tinham as suas ocupações apenas para ter o alimento, viver em família e pregar o evangelho. Mas você pode não concordar, mas foi para isso que a igreja foi chamada. Você pode não concordar, mas você não faz parte da igreja. Em qual momento? Veja bem, a igreja primitiva, ela vivia o oposto do que as pessoas vivem hoje. Hoje é o apego ao que é material. É mentira ou é verdade o que eu estou dizendo? Empresas, carros, e ali eles dizem que você está sendo diferente dos demais. Pelo contrário, quando a Bíblia diz que Deus quer ver a diferença entre o que serve e o que não serve, é que os que servem a Deus, eles abdicam de suas próprias vidas. Você pode discordar, mas é a realidade bíblica. Em contrapartida, é só nós fazermos um paralelo entre Zaqueu e o jovem rico. Jesus fala para o jovem rico, vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ele sai revoltado. Jesus prega o evangelho a Zaqueu, não precisou falar nada.
Ele fez tudo aquilo que Jesus disse para o jovem rico fazer. É o texto. Quando nós vemos a diferença, a distinção entre a igreja de Esmirna, que era pobre financeiramente, mas rica espiritualmente, porque aguentava tribulações até diante da morte e não negava o nome de Jesus. Em contrapartida, nós vemos a igreja de Laodiceia, rica financeiramente, mas que era morna, e o Senhor estava a ponto de vomitá-la. Ou seja, como que a pessoa não perde a salvação se está dentro da igreja? Nesse sentido, está no corpo de Cristo, porque se Jesus vai vomitar, ele tem que vomitar algo que está dentro, não é isso? Então ele vomita, porque as pessoas não querem o espiritual, não querem o reino de Deus, elas querem material. Eu quero adiantar aqui para a gente ir um pouquinho rápido. Por que é o oposto? Porque Jesus diz em Mateus 6,19, não ajunteis para vós outros tesouros sobre a terra. Em Lucas 12,33 ele fala para vender os bens. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 8 a 10, Paulo diz para não buscar riquezas. Eu não estou fazendo apologia à pobreza, eu estou apenas dizendo que os textos bíblicos não estão condicionados a essa pregação da prosperidade diabólica, fazendo pessoas, criando cristãos descomprometidos ou sem compromisso nenhum com o reino de Deus. Nós vemos em Atos 2, 42, 47, nós vemos em Atos 4, 32, 37, nós vemos em Mateus 6, 19, como eu mencionei, 1 Timóteo capítulo 6, verso 8 a 10, e como eles podem pregar diferente, e você aceita uma coisa dessa, é porque você está no mesmo intuito. A palavra diz em 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 a 4, quando fala da apostasia dos últimos dias, que as pessoas se cercariam de mestres segundo as suas próprias cobiças, então a tua cobiça é ficar rico. Então você não vai ouvir uma pregação bíblica, porque a pregação bíblica vai te irritar. Você vai ouvir os falsos profetas, porque os falsos profetas vão falar coisas que te agradam. E mesmo que hajam sinais ali, você vai pensar que isso vem de Deus. Deuteronômio capítulo 13, verso 1 e 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 10 e 12. Oséias capítulo 4, verso 12. 2 Crônicas capítulo 18, verso 18 a 23, vão contra a essa questão de que só porque tem sinais espirituais, de que acontece uma coisa ali, outra ali, é porque Deus está aprovando, porque Deus não está aprovando. Então nós temos que tomar cuidado. Nós vemos que na igreja primitiva nós estamos falando de modelo, não é? A igreja primitiva, vou te dar os textos. 1 Coríntios capítulo 16, verso 1 e 2, 2 Coríntios capítulo 8, verso 1 a 15, Efésios 4, 28, 1 João capítulo 3, verso 17, Tito capítulo 3, verso 14, Gálatas capítulo 2, capítulo 6, verso 2 a 10, vai falar da ajuda mútua. O irmão ali está com dificuldade financeira porque ele não está dando dízimo direito, porque ele está com problema espiritual. Não, é porque você, dirigido pelos falsos profetas, não está obedecendo os preceitos bíblicos. Esse que é o grande problema. Então aqui só para fechar, a igreja estava livre dessa liturgia religiosa, né, denominacional, instituição, denominação. A igreja é um ajuntamento. Veja que Paulo fala para a igreja lá em Colossenses capítulo 4, verso 15, que ele dando as saudações e dava as saudações à igreja que Ninfa estava hospedando em sua casa. É a mesma coisa que Áquila e Priscila, que hospedava a sua igreja, a igreja de Cristo em sua casa. 1 Coríntios capítulo 16, verso 19, por isso que Jesus diz, ele edificou a igreja em si próprio, em Mateus capítulo 16, verso 16 a 18, e aí ele diz que onde estivessem 2 ou mais reunidos em seu nome, ali ele estaria presente, de Mateus 18, 20. Então a igreja de Cristo verdadeiramente tem que estar livre de toda essa liturgia que, motivada por falsos profetas, estão fazendo muitos errar. Então nós temos um modelo eclesiástico, nós temos um modelo de igreja, e é esse modelo que nós temos que seguir. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Cristo Jesus.